pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu voltei com os vídeos da série Lendo Desventuras em Série. Porque, pra quem não sabe, enfim, eu dei uma pausa nesse ano, então eu fiquei uns 6 meses sem ler. Então tinha muita gente me perguntando quando, por favor, que eu ia voltar a ler, né, Desventuras em Série pra fazer vídeos, pra essa série de vídeos aí aqui pro canal. Então eu sei, gente, essa série é adorada e eu estou adorando. Pelo contrário do que muitas pessoas me falaram no começo de que eu iria, sei lá, começar a me cansar. Tudo bem, você pode até se cansar da fórmula do autor, mas eu acho que isso tem a sua certa graça ali pra série. Eu acho que faz o tom característico dela, sabe? Cria esse tom característico que é sensacional, é o único da série inteira. E bom, hoje eu vou falar então sobre o 6º livro da série, que é o Elevador Ersatz. E pela primeira vez, nesse livro aqui, não se trata apenas dos irmãos Baudelaire, né? Que é a Sunny, que tem aí quase seus 2 anos, é o Klaus, também, que tem 12 anos, e a Violet, que tem 14. Então, pra quem não sabe, pra quem está vendo esse vídeo e não viu os primeiros vídeos dessa série de vídeos e também não sabe nada sobre a história, esses 3 irmãos então são órfãos porque no começo, no primeiro livro, eles descobrem que seus pais morreram no incêndio que destruiu toda a mansão deles. Porque sim, eles são ricos, então eles herdam toda essa fortuna, só que pela Violet ter 14 anos, não ser maior de idade ainda, eles não podem usufruir desse dinheiro. Então eles têm que passar por várias famílias, ou na verdade eles têm que ir pra uma família, né, de tutores, até ela completar seus 18 anos e poder aí herdar esse dinheiro. O problema é que elas não param com um tutor, com 2 tutores, então chega no 6º tutor. O que acontece é que há o Conde Olaf, que está de olho nessa fortuna dos irmãos Baudelaire, e ele tenta então roubá-los das piores formas possíveis. Então ele é um ator e ele tenta bolar planos mirabolantes para tentar arrancar essa fortuna deles. O problema é que no 5º livro, para quem não viu o vídeo anterior, os irmãos conhecem no colégio interno os trigêmeos Quagmire. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, nunca sei, sempre fico em dúvida assim quando eu leio, mas os trigêmeos, que na verdade são os gêmeos Quagmire, né, porque o terceiro morreu também num incêndio que os deixou órfãos. E o Conde Olaf também vai atrás desses trigêmeos Quagmire, e o que acontece é que nesse livro, toda essa tônica aí de órfãos passando por perigos volta pros trigêmeos Quagmire e não para os órfãos. Só que os órfãos, então, são inseridos nessa história também. E aí que a gente é apresentado aos novos tutores deles, que são o Jerome e a Esme Squeller. Ahá! Sabia! Ah, que horrível esse dicionário! Que horrível esse dicionário! Squeller significa imundície, sujeira, sordidez. O que isso tem a ver com a história? Ah... Sim, tem a ver, uma coisa super legal, uma reviravolta que acontece, mas eu não posso dizer, porque seria spoiler. Então esse casal vai adotar esses órfãos, né, os Baudelaire, e o que mais é bacana desse livro é que o lugar pra onde eles vão, a casa desse casal, fica perto da mansão que pegou fogo dos irmãos Baudelaire. A grande sacada é que eles vão morar nessa cobertura, que é onde esse casal mora, o casal Squeller, e essa cobertura fica pertíssimo da mansão onde eles moravam. É isso que a gente precisa saber, basicamente. E que pra chegar nessa cobertura você tem que andar 66 lances de escada, o que é um tormento. Por quê? Porque cada tutor desses órfãos tem uma peculiaridade. E nesse caso é que eles se importam bastante com o que está in e o que está out, assim, o que está na moda e o que não está. E aqui não está na moda andar de elevador, então eles precisam andar de escada. O que já por si só já é muito engraçado, só que a gente começa a ver que o mundo deles gira em torno do que está na moda e o que não está, e que são coisas mirabolantes. Tudo nessa série, na verdade, é mirabolante. E nesse livro isso fica muito mais explícito, e é por isso que eu já tenho que dizer pra vocês que foi o livro que eu mais gostei de toda a série até o momento. Só que tem um porém, eu não gostei tanto assim do final, porque eu achei que o final foi tudo muito rápido e que não teve tantas
reviravoltas, assim, como já existiu nos outros livros. Até porque foi um pouquinho previsível também o que iria acontecer, tá ficando cada vez mais previsível, assim, o final, o que vai acontecer, o enredo em si. Mas eu gostei da sequência de acontecimentos e situações pelas quais os órfãos passaram. E só o cenário em si já me cativou bastante, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês, que eu não confessei no começo dessa série de vídeos. Mas eu li, eu acho que os 3 primeiros livros, eu achava que eu tinha lido só os 3 primeiros livros quando eu era mais nova, mas na verdade eu sempre me perguntava, será que não vai acontecer deles estarem numa cobertura com 70 e tantos cômodos, que eles têm que subir não sei quantos lances de escada? Eu tinha noção da história desse livro na minha cabeça e realmente eu encontrei qual era o livro que eu tinha lido isso, no qual livro eu tinha lido isso. Então, pra falar a verdade, eu tô achando, olha só minha memória que ruim, que eu já tinha lido esse livro. E o que é estranho, porque eu lembro de todo esse cenário, todo esse ambiente, mas eu não lembro dos acontecimentos. Então, provavelmente eu já, tenho lido esse livro aqui. Tenho lido quando eu era mais jovem. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, na verdade, é que esse livro me marcou bastante, a história me cativou muito mais, foi o que mais, assim, me puxou pra história. E eu lembrar um pouquinho da história, assim, ter na minha cabeça um pouquinho dela, por já ter lido antes, comprova isso, né? E você tem toda a fórmula dessa série inserida aqui, com certeza. Você tem a metalinguagem, que é muito forte aqui, até eu vou mostrar pra vocês uma parte disso, que é quando ele vai falar que aconteceu uma coisa que deixou o ambiente assim escuro. Então ele vai fazer isso, ó. 2 páginas completamente pretas. Então é muito legal, eu gosto disso, porque o narrador é o que faz a diferença nessa série também. O narrador é super irônico, super misterioso, você quer saber o que ele tem a ver com essa história, e ele não fala. Ele só vai jogando algumas dicas, assim, de como é a vida dele, que também é super mirabolante. Você se questiona, quem é essa pessoa que tá contando essa história pra gente? Sabe? Porque ela está inserida no mundo deles também. Ela é um personagem narrador, né? E assim como ele brinca com essa coisa de metalinguagem, ele também brinca muito com as palavras, o que eu gostei bastante. Nesse livro tem vários momentos assim, que ele vai brincar com as palavras, com as expressões do idioma, enfim, é muito legal. E eu gostei também porque na tradução isso ficou bem explícito. Tem uma parte que ele tá conversando com o tutor dele, que é o Jerome, e é muito engraçado porque a gente percebe que em toda a série o autor verídico, vai ter esse tema de menosprezar um pouco o nariz em pé dos adultos em relação às crianças, dizendo que elas não sabem nada e que eles é que sabem. E tem uma parte que explicita bastante isso aqui, que vai dizer assim, o Klaus vai dizer, porque eles estão num restaurante super diferente, outro lugar que também gostei bastante desse livro, que é o restaurante Café Salmonella. E nesse restaurante, toda a comida, toda a bebida é à base de salmão, se não me engano. Isso, salmonella, salmão. E o Klaus vai dizer assim, porque ele descobre que o Jerome não gosta daquele lugar, que ele vai só porque a esposa mandou ele ir. E ele vai dizer, bem, você poderia ter ido jantar num lugar agradável, né? Ele vai falar pro Jerome. E o Jerome vai sacudir a cabeça e dizer, algum dia, quando você for mais velho, vai entender. E por ele estar ali, não pela vontade dele, deixa claro que, na verdade, ele mesmo não entende. Então, o adulto que, na verdade, deveria saber, que diz que quando ele crescer igual ele já é crescido, vai entender. Na verdade, ele não sabe o que ele tá fazendo ali, ele não tem motivo para estar ali, pelo contrário. Então eu gostei disso, porque fica claro essa posição do autor em relação aos adultos, em relação à infância. Eu gostei porque gera uma certa empatia, né? A gente que é criança, né? Eu não sou mais criança, mas enfim. A gente se identifica com isso e acaba se apegando mais à história. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu ainda vou ficar mais um pouquinho porque eu quero comentar sobre 2 pontos da história, que eu ainda não falei, mas que eu tenho que revelar algumas coisas do livro. Então seria spoilers. Então pra quem não gosta de spoilers e não leu ainda o livro, eu vou dizer aqui o meu tchau. Mandar um beijo pra vocês e, enfim, continuar ainda com quem quiser ver o que eu vou falar aí sobre o livro. Pra começar, eu tenho que perguntar uma coisa pra vocês que leram. Não sei se isso é uma falha narrativa ou se é uma pergunta que eu não encontrei uma resposta, mas por que os Baudelaires têm que estar nessa aventura toda, né, do rapto dos Cogmir, de novo, pelo Olaf, se o próprio Olaf não quer nada com eles no momento? Por que o Olaf já não pegou esses órfãos Cogmir e levou pra uma ilha,
sem ter que passar pelo lugar onde os órfãos estavam agora com seus novos tutores. Sabe, eu não entendi o porquê que ele teve que levar pro fosso do elevador e depois levar pra ilha e passar pelo leilão. Não entendi. Vocês entenderam? E, gente, que raiva que deu naquela parte que a Violet meio que recusa eu não sei se foi da Isadora ou do Duncan, de saber o que significa o CSC. Ai, eu fiquei morrendo de raiva, tipo, não, você não vai voltar a vê-los, já dava pra ver isso, você não vai voltar a vê-los, saiba rapidinho, fala pra ele falar um pouquinho mais rápido, enquanto você sobe 3 horas, dá pra você saber o que aconteceu, dá pra ele te contar, então por favor saiba, mas não, ela fala, não, a gente vai voltar ainda a se ver, depois você me conta, mas não, filha, não, você sabe que você não é sortuda, pelo amor de Deus, mas não. Ela recusa e eles ficam sem saber, e a gente também, o que é CSC. E o que eu gostei bastante é que o único mistério que é inserido aqui de novo, na verdade são 2. A Beatriz é citada, eu acho que é pela 10ª vez, sei lá, mas enfim, é citada pelo tutor, talvez, não lembro direito, mas ela é citada de novo. Mas o grande mistério que é depositado aqui pra gente é o caminho que leva da cobertura dos Squalor até a mansão dos Baudelaire. O que eu achei engraçado é como pode estar ligado à história, sendo que os Squalor se mudaram pra lá recentemente. Eu preciso ler os próximos, né? Sim, muito rápido, pra saber o que acontece. Desvendar esse mistério. Bom, então era isso mesmo que eu queria comentar com vocês, né? Meio que desabafar um pouquinho. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.